A Coca-Cola gasta bilhões sem fim em publicidade todos os anos, mas nunca tentará vender seus produtos para você. Eles vendem uma ideia, felicidade, harmonia, união, mas alguns diriam que é uma distração. Da verdade perturbadora, há muitas acusações sérias contra a empresa de que eles causaram doenças, exploração de secas e muito, muito pior. Então aperte os cintos, vamos fazer uma jornada pelo incrível Coca-Cola. História abrangendo 3 séculos diferentes, estaremos examinando como a Coca-Cola realmente se tornou um dos mais marcas reconhecidas de sempre e a que custo, porque uma coisa é certa: não se constrói um império vendendo água com açúcar, contando a verdade às pessoas. Capítulo 1. Como a Coca-Cola realmente começou. Coca-Cola King Size dá a você aquela nova e refrescante sensação de que não há nada como Coca-Cola gelada. Na década de 1880, havia um pouco de reação contra os médicos e as pessoas começaram a usar remédios caseiros, e um bando de empresários enganosos aproveitou a oportunidade e começou a criar poções e elixires que alegavam ter uma grande variedade de propriedades medicinais. Benefícios: a verdade é que eles eram em sua maioria misturas perigosas e ineficazes de vários produtos químicos diferentes, mas sem regulamentação, eles poderiam reivindicar quaisquer benefícios à saúde que desejassem. O negócio estava crescendo. Um medicamento patenteado popular chamava-se Vamariane, que continha uma mistura de vinho e cocaína que supostamente curado quase qualquer doença ou enfermidade, desde que você bebesse 3 copos todos os dias. E uma pessoa quem absolutamente amou esta bebida era um homem chamado John Pemberton, um veterano de guerra que havia sido gravemente ferido em batalha. Os médicos realmente pensaram que ele iria morrer e deram-lhe uma dose de morfina para tentar mascarar a dor para seus poucos últimos horas, mas John de alguma forma sobreviveu. No entanto, ele desenvolveu uma morfina grave vício, e é por isso que quando ele descobriu o Vin-Mariane ele ficou viciado na bebida que ele pensou que estava ajudando. Ele superou seu vício em morfina e, claro, depois de beber, ele realmente se sentiu melhor, mas não é porque era medicinal, é porque continha vinho e cocaína. Mas como Pemberton adorava a bebida e ele próprio químico, resolveu criar sua própria versão e em 1884 lançou a coqueteleira francesa de vinhos, que foi basicamente uma imitação de Vin-Mariane com mais alguns ingredientes adicionados. E sim, essa bebida imitadora logo se tornaria Coca-Cola. Agora, para ser justo com Pemberton, ele não era uma cobra ou vendedor tentando deliberadamente enganar as pessoas, ele realmente acreditava em seus produtos. No entanto, o timing de Pemberton foi terrível. Apenas um ano depois, a proibição atingiu muitos estados que proíbem o álcool. Pemberton teve que tirar o vinho de sua bebida e substituí-lo por água com gás, mas isso deixou a bebida com um sabor muito amargo. Então ele adicionou uma grande quantidade de açúcar para neutralizar isso. Agora que o vinho foi removido, ele poderia continuar vendendo vinho francês, mas eles precisavam de um novo nome. Felizmente, o contador de Pemberton, Frank Robinson, apresentou uma sugestão cativante: Coca-Cola Now The Company. Mais tarde afirmaria que o nome não significa nada e é apenas uma literação que soa bem. É claro que isso não é verdade. O nome era uma referência aos 2 principais ingredientes da bebida: o Coronel, que continha cafeína, e o folha de coca, que continha cocaína. Até hoje a Coca-Cola nega que sua fórmula já contenha cocaína, apesar do fato é extremamente bem documentado que continha folha de coca que contém cocaína. Eventualmente em 1929 eles iriam encontrar uma maneira de remover toda a cocaína ativa das folhas de coca, uma vez que ficou claro que a cocaína não era bem o remédio mágico que eles pensaram primeiro. Mas na década de 1880 ninguém estava preocupado sobre a cocaína na bebida. Então, agora que o vinho havia sido retirado, a Coca-Cola poderia continuar sendo vendida a única. O problema é que não havia muitas pessoas que o compravam. Pemberton ainda estava tentando vender às pessoas o aspecto medicinal do beba. Os primeiros anúncios de Coca-Cola descreviam-na como um maravilhoso tônico cerebral inofensivo que alivia dores de cabeça e perturbações
estômagos, mas as vendas eram lentas porque havia inúmeros outros medicamentos patenteados oferecendo a mesma coisa. Então, Lidar realmente não se destacou enquanto Pemberton estava ficando cada vez mais doente e sua dor estava piorando seu vício. Ficando mais forte em 1888, John Pemberton estava morto. A tragédia é que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de que sua bebida logo se tornaria uma das bebidas mais conhecidas em todo o mundo. Planetas Música. Capítulo 2. A espetacular ascensão da Coca-Cola. Pouco antes de Pemberton morrer, ele vendeu a empresa por $2.300 para um ambicioso workaholic chamado. Como um Candler então começou a comprar todas as ações em circulação pertencentes a outras pessoas para que ele pudesse ter a empresa totalmente sob seu controle. Investigações posteriores descobririam que Canelo pode não ter realmente comprado todos aqueles ações, como alguns dos documentos continham assinaturas falsas. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu porque Kendall ainda teve os primeiros registros da empresa queimados, provavelmente para cobrir seus rastros. Mas tudo isso era irrelevante porque, na década de 1890, o Asa Candler estava totalmente no comando da Coca-Cola, mas lembre-se a bebida não era tão popular no início, então Candler começou a encher a cidade com faixas de marcas de Coca-Cola. Outdoors e cartazes. Eles até pintaram o logotipo na Barnes e basicamente colaram o logotipo da Coca-Cola em qualquer coisa. Eles podiam, então as pessoas começaram a ver o logotipo em todos os lugares, mas um dos primeiros golpes de gênio do marketing da Coca era entrar em contato com todas as farmácias da área para obter uma lista de seus principais clientes e enviar-lhes um cupom grátis para Coca-Cola. A lógica era que, ao dar às pessoas um teste gratuito, elas se tornariam clientes vitalícios, especialmente desde a bebida continha vários produtos químicos viciantes, mas logo ficou claro que anunciar a Coca-Cola como medicamento era a estratégia errada. Em vez de apenas comercializar para pessoas doentes, eles poderiam comercializá-lo para todos, simplesmente posicionando-o como saborosa bebida relaxante que qualquer um poderia desfrutar. Tinha o benefício adicional de desassociar a Coca-Cola da patente. Indústria de medicamentos que logo enfrentaria muito escrutínio, uma vez que as pessoas perceberam que a maioria de suas reivindicações estava completa. Mente que a estratégia de marketing de massa da Coca-Cola foi um grande sucesso quando as vendas começaram a crescer rapidamente. Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade e até começou a pagar estrelas de cinema e atletas para endossar a bebida. É que a Coca-Cola, sim senhor, tanto do sucesso da Coca foi sobre a criação de uma imagem tão positiva e saudável na mente das pessoas sobre o que a bebida representa e qual a melhor maneira de fazer isso do que pagar celebridades populares para recomendar a bebida. Eles até começaram a apresentar fortemente o Papai Noel em seus anúncios do Natal, sempre segurando uma Coca-Cola para fazer a conexão na mente das crianças entre a Coca-Cola e a alegria de Natal. É claro, nada desse marketing pode soar particularmente especial, mas no época em que a Coca-Cola foi pioneira em muitas estratégias de marketing que logo se tornaram lugar comum. Por exemplo, vendas de sexo podem ser um clichê publicitário hoje em dia, mas poucas empresas tradicionais exploraram isso tanto quanto a Coca com o uso de garotas da Coca-Cola, mulheres atraentes que sempre teve uma Coca na mão. A Coca criou até um departamento de estatísticas para analisar o tráfego e o movimento dos carros supermercados para que pudessem determinar os locais mais eficazes para colocar seus anúncios. E à medida que novas tecnologias foram introduzidas, de rádios à TV, Coca estava sempre pronto para jogar dinheiro em publicidade nestes novos meios para garantir que todos em todos os lugares soubessem sobre seus produtos. Inicialmente, embora a Coca fosse vendida principalmente em fontes de refrigerante, isso permitiu que a Coca economizasse grandes quantias de dinheiro porque eles simplesmente tinham que distribuir o xarope. Então seria misturado com água gasificada por quem estava vendendo, então o custo de envio e distribuição para a Coca eram muito mais baixos. Mas um dia dois advogados chamados Benjamin e Joseph vieram para aceitar um
Candler com uma ideia vamos engarrafar. Candler achou que era uma ideia realmente idiota. Engarrafar era muito caro e complicado, mas Benjamin e Joseph disseram que assumiriam todos os custos e se arriscariam. Então Kanda concordou e assinou um contrato concedendo a eles direitos totais de engarrafamento de Coca-Cola por apenas uma taxa nominal de $1. Candler percebeu que não tinha nada a perder no cenário improvável de que essa ideia de engarrafamento realmente deu certo. Simplesmente significava que ele venderia muito mais xarope de coca, é claro, como agora conhecemos a coca engarrafada. Foi um enorme sucesso inimaginável. Os clientes adoraram a garrafa de Coca-Cola, então no começo. Isso era ótimo para o Candler, pois significava que os engarrafadores estavam comprando cargas e cargas de xarope de coca dele e isso era um grande fluxo de receita para o negócio, mas havia um grande problema porque o Canadá não acreditava que o engarrafamento de coca funcionaria, ele quase não pensava no contrato que ele assinou. Então não havia prazo definido para o acordo e nenhuma menção sobre a mudança do preço se o custo para produzir o xarope de coca aumentasse. O que isso significava é que Asa Candler tinha deu aos engarrafadores um contrato sem fim para fornecer-lhe xarope de coca pelo mesmo preço baixo, não importa quanto. O custo das matérias-primas subiu. Isso levaria a vários processos judiciais entre a Coca e seus engarrafadores sobre o nas próximas décadas, a empresa de Coca-Cola acabaria pagando incontáveis milhões de dólares para comprar de volta alguns dos direitos que o Candler vendeu por apenas $1, mas no início de 1900 isso não era uma preocupação para o Candler. Porque as vendas de Coca-Cola estavam mais altas do que nunca e crescendo a cada ano. É claro que isso não era realmente por causa do produto. Havia inúmeras bebidas muito semelhantes por aí e lembre-se de que a Coca-Cola era uma imitação de outra bebida. De qualquer maneira, o motivo da rápida o crescimento era o marketing. Todos os anos a Coca-Cola gastava cada vez mais dinheiro em publicidade e vendas todos os anos. Da Coca-Cola cresceu, no entanto, indiscutivelmente, o maior sucesso da Coca-Cola de todos viria de uma fonte bastante surpreendente. Capítulo 3 – O lucrativo negócio da guerra. Assim que a Segunda Guerra Mundial estourou, foi anunciado que o açúcar seria racionado, porém a Coca-Cola fez a alegação absurda que eles deveriam ser isentos do racionamento de açúcar porque o coque era um produto essencial em tempo de guerra. E, ainda mais absurdo, o governo concordou que isso se devia em grande parte ao fato de a Coca-Cola gastar enormes quantias de dinheiro em fazendo lobby junto ao governo. A Coca financiou inúmeros estudos para tentar convencer o governo dos benefícios que eles afirmam que a Coca manteria o moral e forneceria um impulso de energia para os soldados. Eventualmente o governo dos Estados Unidos concordou em nomear um executivo da Coca-Cola para o Conselho de Racionamento que então deu à Coca-Cola uma isenção de açúcar. Racionamento enquanto todas as outras empresas tiveram que reduzir as quantidades de açúcar que usaram durante a guerra e a Coca-Cola não. Pare aí, o presidente da Coca-Cola prometeu publicamente que faremos com que todo homem de uniforme receba uma garrafa de Coca-Cola para 5 centavos onde quer que ele esteja e o que custar a nossa empresa agora vendendo a esse preço baixo. A Coca-Cola perderia dinheiro com cada bebida vendida e, no entanto, essa decisão era absolutamente gênio. Primeiramente aos olhos do público e especialmente dos soldados, criou uma forte conexão entre a Coca e o esforço de guerra e ajudou a Coca a ganhar grande apoio público e boa vontade nas mentes dos milhões de americanos. Coca e patriotismo tornaram-se conectados. Coca aproveitou esta oportunidade para executar novos tempos de guerra. Anúncios mostrando soldados segurando garrafas de Coca-Cola, mas não apenas que nos bastidores a Coca fez um acordo com o governo sobre conseguir dinheiro para ajudá-los a montar fábricas de engarrafamento de Coca-Cola no exterior. Eles alegaram que isso iria se espalhar nos Estados Unidos, influenciar e aumentar o moral dos soldados, mas o que realmente significava é que o contribuinte estava ajudando a financiar o comércio internacional de cocaína. Expansão. Durante a guerra, 64 fábricas de engarrafamento de coque foram instaladas em todo o mundo em diferentes continentes, principalmente financiados pelos governos. De fato,
Os técnicos que instalaram fábricas de Coca-Cola durante a guerra foram considerados justos. Tão vital quanto as pessoas que consertavam tanques e aviões, e porque a Coca agora era acessível aos soldados onde quer que estivessem. Estavam no mundo, eles começaram a compartilhar a bebida com os locais, ajudando a expansão da Coca em ainda mais novos países. Os soldados ficaram tão agradecidos por a Coca lhes dar um gostinho de casa durante o inferno da guerra que se tornaram a bebida. Maiores defensores, os militares americanos basicamente se tornaram uma força de vendas de Coca-Cola apresentando novos. Pessoas acocaram de quer que fossem, então a guerra teve um impacto devastador na maioria das empresas e pessoas Coca-Cola. Estavam se expandindo mais rápido do que nunca em todo o mundo. A partir de hoje, há apenas 2 países no mundo que não vendem Coke: Cuba e Coreia do Norte, e os negócios de Coke feitos durante a guerra foram em grande parte responsável pela rápida expansão global da Coca através dos planetas. Agora há apenas um pequeno problema. Com esta ideia reconfortante da Coca-Cola como uma empresa patriótica que cuida dos soldados americanos, que é que durante a guerra a empresa Coca-Cola também fornecia Coca à Alemanha nazista. Sim, enquanto nos Estados Unidos a Coca pregava sobre apoiar as tropas na Alemanha, eles estavam ocupados tentando dissociar-se de qualquer coisa americana e muitas vezes mostrava o logotipo da Coca ao lado de suásticas. Coca era mesmo distribuído em comícios da juventude hitlerista e anunciado em panfletos educativos nazistas. A Coca-Cola estava literalmente jogando tanto. Afinal, a Alemanha era um grande mercado para eles. No entanto, à medida que a guerra avançava, foram introduzidas restrições que cortou o fornecimento de muitos produtos para a Alemanha para a maioria das corporações multinacionais. Isso significava que eles não podiam vendem mais seus produtos para os alemães, mas o chefe da maior operação de engarrafamento de Coke na Alemanha, um homem chamado Max Kaif, teve uma ideia para neutralizar essas restrições. Ele conseguiu que os químicos locais criassem uma nova bebida que fosse vagamente semelhante ao Coke, mas em vez de ser feito com um xarope de Coke que não podia mais ser importado, foi feito das sobras de outros produtos alimentícios, como fibra de maçã. Essa nova bebida mais tarde seria chamada de Fanta. E como tantas outras bebidas foram proibidas por causa da guerra, a Fanta se tornou um grande sucesso na Alemanha nazista. Algumas fontes até sugerem que o trabalho forçado de Caifu dos campos de concentração para ajudar a produzi-lo. O que sabemos com certeza é que no fim da guerra, os lucros desta nova bebida Fanta voltaram todos para a sede da Coca-Cola e o máximo foi dado uma promoção na empresa Coca-Cola. Em 1955 a Coca estava vendendo Fanta em muitos diferentes países ao redor do mundo. É claro, como muito de sua história, a esperança tentou se distanciar. O que realmente aconteceu, no entanto, Coca-Cola nunca teria sido linguada oferta especial capazes de se expandir pelo mundo tão rapidamente se não tivessem uma equipe de polígonos que pudessem falar vários idiomas, o que nos leva ao nosso vídeo. Patrocinador Lingoda Euros, maior escola de línguas online que oferece cursos em inglês, francês, alemão e espanhol. Se você está procurando viajar pelo mundo e poder falar com os locais, ou se deseja fazer negócios em outro país aprendendo um idioma, é uma habilidade extremamente útil e interessante, mas com o Lingoda você não precisa perder tempo indo para a aula. Há aulas online que acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você possa assistir quando for mais conveniente, mas ainda assim obter a experiência de aprender de professores certificados nativos. Outra coisa que eu realmente gosto sobre Lingoda é que eles oferecem um período de 2 meses. Curso intensivo de idiomas chamado Desafio Sprint. Se você completar o desafio participando de todas as aulas, você se inscrever, então você pode obter até 100 cashback. Então, se você quiser alcançar novos patamares em seu idioma de destino, então o Lingoda é perfeito para mantê-lo motivado e comprometido com seu objetivo. Junte-se agora ao meu link na descrição abaixo e ganhe 20 euros ou $25 de desconto em seus depósitos. Então vamos voltar à história. Capítulo 4. Os segredos da Coca-Cola.
Koch tentará lhe dizer que seu maior segredo é a fórmula secreta da bebida que está escondida em um cofre de alta segurança para efeito dramático, mas a fórmula não é tão secreta. Está na Wikipédia. Claro que o sucesso da Coca-Cola tem muito pouco a ver com a fórmula. Você pode criar um produto clone, mas nunca será capaz de competir com eles. Vamos ver por que um dia um professor em uma nova escola sugeriu ao diretor que eles tinham algumas opções mais saudáveis para as máquinas de venda automática da escola. Como alguns sucos de frutas, ela ficou horrorizada quando lhe disseram que não seria possível porque a escola tinha um contrato de exclusividade com a Coca-Cola. Koch pagava a pontuação de $3.000 por ano ou cerca de $1 por aluno para ditar qual produto a escola vendia. Contratos como esse foram firmados com incontáveis escolas diferentes como parte da estratégia do berço ao túmulo da Coca. Basicamente, a melhor maneira de tornar alguém um cliente de Coca para a vida é garantir que eles bebam desde a mais tenra idade. Um chefe de marketing de Coca apontou que é muito mais fácil fazê-los em uma idade jovem e vulnerável para se tornar um cliente cult para toda a vida do que tentar convertê-los mais tarde. Quando são mais velhos, em alguns dos contratos a escola pode até ganhar dinheiro adicional vendendo mais Coca-Cola para seus filhos, e já que as escolas eram subfinanciadas e precisavam desesperadamente de dinheiro, eles protegeriam os produtos de puxão para seus filhos. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais Coca conseguiu contornar as regras sobre publicidade para crianças. Outra maneira é que a Coca produziu incontáveis itens de colecionador, incluindo bonecas Barbie, jogando cartas, jogos de tabuleiro, entrega caminhões e outros brinquedos que eles afirmam serem para adultos. Então é claro que a todo Natal anúncios amarrando deliberadamente Papai Noel e Coca-Cola nas mentes de crianças impressionáveis. Em 1982 Coca-Cola até compraram fotos da Columbia para que pudessem facilmente integrar a colocação de produtos em seus filmes, embora mais tarde eles vendeu o estúdio de cinema e decidiu apenas pagar outras empresas pela colocação de produtos de Koch, mas pela colocação de produtos em filmes de família é uma brecha inteligente que lhes permite contornar as regras sobre o direcionamento de crianças e funciona. Pesquisa mostrou que até para bebês a Coca é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Mas nos anos 80 um problema estava surgindo para a Coca. Mais e mais dados estavam se acumulando sobre os efeitos negativos para a saúde. Efeitos que a Coca estava tendo. Sempre houve preocupações sobre a Coca apodrecer seus dentes, mas novos dados estavam mostrando efeitos graves que a Coca estava tendo na obesidade, diabetes e uma série de outros problemas de saúde. Por exemplo, um estudo de as crianças descobriram que apenas um refrigerante açucarado extra por dia lhes dava uma chance 60 vezes maior de ficarem acima do peso. Outro mostrou que se os bebês forem expostos a uma alta ingestão de açúcar, eles serão condicionados a depender do açúcar pelo resto de suas vidas. Para uma marca que se baseia em sua imagem de integridade, foi um grande revés estar tão diretamente ligada a tal ampla variedade de problemas de saúde, especialmente porque a Coca estava buscando ativamente uma estratégia de oferecer maior e porções maiores de sua bebida. Também não ajudou o fato de a bebida conter cafeína. A Coca-Cola alegou que isso era puramente para fins de sabor, mas em testes cegos de gosto, as pessoas não conseguiam dizer a diferença com versão sem cafeína. Isso deixou algumas pessoas se perguntando por que a Coca continuou a adicionar essa cafeína viciante a uma bebida que está sendo vendido tanto para crianças. No entanto, a indústria de refrigerantes chegou a uma conclusão semelhante de que o tabaco indústria chegou a isso. É mais fácil lançar dúvidas sobre a ciência do que debater sobre as políticas, porque você sempre pode simplesmente afirmam que mais pesquisas são necessárias. Então nos bastidores a Coca estava despejando centenas de milhares de dólares em estudos para lançar dúvidas sobre a ligação entre refrigerantes e obesidade e diabetes. Sem surpresa, os estudos pagos pela Coca geralmente afirmam que a Coca não estava causando muitos problemas de saúde. No entanto, eles convenientemente não mencionaram quem financiou esses estudos. A Coca também gastou milhões de dólares
Dólares em lobby com funcionários do Estado contra os impostos sobre o açúcar e diretrizes dietéticas mais rígidas, eles teriam feito acordos. Há portas fechadas sobre doar para certas campanhas políticas a favor de um tratamento especial para a cocaína, eles também continuam a investir bilhões de dólares no patrocínio de atletas e grandes eventos esportivos para tentar criar o ilusão de uma conexão entre grande desempenho atlético e Coca-Cola. Por mais bom senso que seja, eles só poderiam parar por um certo tempo antes que a ciência se tornasse inegável demais para contestar, então eles começou a se expandir para outras bebidas, por exemplo, uma marca de água engarrafada chamada Dasani, mas isso imediatamente saiu pela culatra quando foi lançado no Reino Unido, pois foi rapidamente descoberto que essa água engarrafada cara tinha essencialmente acabou de sair de uma torneira local. Agora a Coca tentou se defender explicando que eles passam a água por algum tipo de processo de purificação, mas isso só piorou as coisas porque eles adicionaram acidentalmente um lote ruim de minerais que contaminou a água. Como resultado de 500 mil de garrafas em circulação teve que ser retirado das lojas por medo de segurança. Em outras palavras, a tentativa da Coca de produzir uma bebida saudável e acabou com eles sendo acusado de vender água da torneira contaminada cara. No entanto, isso não foi o pior dos casos de Coca. Problemas de contaminação. Em 1999 na Bélgica, crianças começaram a ficar doentes depois de beber Coca-Cola, eventualmente levando ao recall de todos os produtos de Coke. A França também relatou mais de 100 pessoas doentes de Coke ruim e proibiu temporariamente seus produtos também. A empresa demorou muito para responder a qualquer um desses problemas e foi acusado de não levar o problema a sério o suficiente. Na Índia, o Coke foi acusado de contaminar as águas subterrâneas com águas residuais. Coke realmente admitiu que tinha um problema de águas residuais, mas insistiu que resolveu o problema mais tarde. Testes independentes ainda encontraram vestígios de lodo tóxico produzido nas fábricas indianas da Coca-Cola que supostamente fez a terra estéril, matou animais locais que a beberam e destruiu os meios de subsistência dos agricultores locais. O Centro para a Ciência e Meio Ambiente em Nova Delhi também anunciou que encontrou pesticidas tanto na Coca-Cola quanto na Pepsi que consumiram durante um período longo o suficiente pode causar defeitos congênitos de câncer e perturbações graves no sistema imunológico. Uma mulher de uma aldeia local disse aos jornalistas que antes desta empresa chegar, nossas vidas eram confortáveis e bonitas. Depois que a empresa veio, dentro de 6 meses o gosto da água mudou. Outro disse: quando banhamos nossas cabeças nadamos dores e arranhamos tudo. E o registro ambiental da Coca continuou a piorar. Você vê, a empresa também administra fábricas de engarrafamento em várias áreas assoladas pela seca e as autoridades culparam o Coke por um declínio dramático em água disponível. Este problema foi particularmente grave em partes do México porque entre 2000 e 2006 o México presidente era um homem que tinha sido formalmente o chefe da Coca-Cola México. O presidente começou a dar a seu ex tratamento favorável da empresa após ser eleito e durante sua presidência deu Coca-Cola 27 água concessões que muitos afirmam permitiram que o Coke poluísse a água e até mesmo a água siderúrgica de propriedade dos povos indígenas. Um morador do local alegou que aqui tinha muita água, agora falta, eles não estão pagando nada. E eles estão apenas tirando nossa água. Durante esta presidência, as vendas de Coke aumentaram 50% e se tornou a bebida mais popular do país. Os críticos afirmam que este é mais um exemplo de Coke se beneficiando acordos obscuros com políticos. É claro que a Coca-Cola sempre teve que adquirir grandes quantidades de recursos naturais para ter sucesso. De fato, é o maior comprador de açúcar do mundo. No entanto, com a chegada dos anos 90, a Coca começou a enfrentar ainda mais publicidade negativa. Por exemplo, na Cidade do México, um lojista disse que foi informada de que suas entregas de Coca-Cola parariam a menos que ela removesse uma cola alternativa de sua. Enquanto isso, no Brasil, a Coca trollou um novo tipo de máquina de venda automática que aumentaria o preço da Coca dependendo
Como estava quente lá fora também para aumentar ainda mais os números de vendas e enganar os investidores Coke engajados em forçar o enchimento do canal. Distribuidores comprarem mais xarope do que precisavam no final dos trimestres para fazer os lucros da Coca parecerem melhores do que realmente eram. No entanto, a reação contra a Coca atingiu seu pico quando em 2003 foi lançada uma campanha chamada Stop Killer Coke que reivindicou a empresa Coca-Cola. Foi responsável pelo assassinato de sindicalistas que trabalhavam em fábricas de engarrafamento de coque na Colômbia agora lidam com isso. E a verdade exata permanece obscura, mas o que sabemos é que, desde 1989, inúmeros trabalhadores sindicalizados empregados as fábricas de engarrafamento de Coca-Cola na Colômbia foram mortas e muitas outras receberam ameaças de morte de fato em 2001. O Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas entrou com uma ação contra os mordomos da Coca-Cola alegando que eles haviam se envolvido abertamente esquadrões da morte para intimidar, torturar, sequestrar e até assassinar dirigentes sindicais na América Latina alguns anos depois. Outro processo foi movido por trabalhadores guatemaltecos alegando que eles e suas famílias no engarrafamento da Cocom fábrica havia sido vítima de violência depois que os trabalhadores decidiram se filiar a sindicatos que queriam se filiar a um sindicato porque alguns trabalhadores ganhavam apenas 15 por dia em turnos de 15 horas. No entanto, novamente, houve alegações de sequestro, tortura e assassinato de dirigentes sindicais e seus familiares. Agora a Coca-Cola argumentou que a fábrica guatemalteca é de propriedade independente e a Coke não tinha absolutamente nenhum conhecimento desses incidentes e a Coca pode ser genuinamente falando a verdade aqui. Não sabemos se eles realmente conspiraram ou sabiam sobre a violência ou se apenas indiretamente se beneficiou, mas de qualquer forma os sindicatos foram dizimados pelos ataques e ameaças. Em partes da América Latina, o cocô é conhecido como a centelha da morte. O que sabemos com certeza é que quanto mais fundo você olha para o passado da Coca, mais você destrói a imagem saudável que eles tentar apresentar. Por exemplo, Ace Asa Candler, um empresário que incorporou a empresa Coca-Cola e desempenhou um papel fundamental na popularização da bebida, uma vez disse que a visão mais bonita que vemos é o trabalho infantil. Quanto mais novo o menino começava a trabalhar, mais bonito. Porém, antes de todos pegarmos os forçados, acho importante reconheça que, se você olhar para qualquer empresa gigante com uma história tão longa, provavelmente encontrará alguns princípios éticos desastres em seu passado. Isso não é uma desculpa, mas um lembrete de que os negócios são brutais. Muitas das mesmas críticas de a Coca-Cola também a aplica a muitos de seus concorrentes, e claro, a Coca-Cola tem feito muito bem para o mundo também. Não podemos chegar a isso. Conclusões de apenas um lado da história nunca é preto e branco. O que é irônico é que alguns dos piores a imprensa que a Coca-Cola já recebeu não teve nada a ver com nenhuma dessas questões morais ou legais. Não, pessoal, a maior reação de tudo veio mudando o sabor de sua bebida. Capítulo 5. Nova Coca-Cola, o maior desastre. A empresa de Coca-Cola teve a chance de comprar o negócio da Pepsi várias vezes, inclusive por apenas $50 mil em 1933, mas a Coca recusou. Em vez disso, a Coca tentou processar Pepsi por usar a palavra cola em seus anúncios, alegando que eles estavam tentando roubar os produtos da Coca-Cola neste. Saiu pela culatra quando a Pepsi processou uma Coca que estava usando táticas anticompetitivas para construir um monopólio que os tribunais concordaram e decidiu que cola era um termo genérico que qualquer um poderia usar, já que a Coca perdeu a chance de comprar Pepsi. Acabou ficando preso em uma batalha de marketing em curso com eles em um ponto. Coca e Pepsi começaram a cortar seus preços e oferecendo descontos para tentar competir uns com os outros, mas logo perceberam que isso prejudicava os dois. Eles fizeram um acordo secreto a portas fechadas ou não é desconhecido, mas logo ambos voltaram para seu preço normal e tentou competir em publicidade, mas eventualmente a Pepsi teve o simples, mas ideia genial de realmente competir em sabor. Em 1975 a Pepsi lançou o Pepsi
Desafio onde eles deram às pessoas 2 copos brancos, um contendo Pepsi e outro contendo Coca-Cola, que as pessoas não sabiam qual era qual, e foram encorajados a provar ambos para ver qual eles preferiam. Os resultados do teste mostraram que a Pepsi era preferido por um pouco mais de pessoas, e então a Pepsi começou a usar essa estatística em toda a sua publicidade e em toda a América. Mais pessoas negaram que isso fosse verdade, mas quando eles conduziram seus próprios testes, descobriram que a Pepsi realmente pontuou ligeiramente mais alto em um teste de sabor cego, enquanto a Coca-Cola estava perdendo lenta mas constantemente a participação de mercado que eles tentaram. Tudo grandes campanhas de marketing e promoções de preços, mas todos os anos a participação de mercado da Coca-Cola diminuiu ligeiramente e a Pepsi aumentou ligeiramente. Começou a parecer que talvez o desafio da Pepsi tivesse certo problema, era que mais pessoas simplesmente preferia o sabor da Pepsi, e assim a Coca-Cola iniciou uma missão incrivelmente secreta que eles iriam mudar. Fórmula de Coca-Cola. Após rigorosos testes e testes, eles descobriram uma nova fórmula de cola que teve um desempenho consistente melhor do que a Coca-Cola original e a Pepsi. Repetidas vezes, eles repetiram o cego teste de sabor e os dados estavam claros: a nova fórmula era mais popular e, portanto, um pouco abaixo dos 100 anos da Coca-Cola. Aniversário. Eles fizeram o impensável: eles mudaram a fórmula da Coca-Cola e a substituíram por uma nova Coca-Cola. Coca-Cola é prestes a anunciar o que chama de desenvolvimento mais significativo de sua história. A Pepsi-Cola diz que a Coca-Cola está apenas tentando. Combinam com o sucesso da Pepsi. Esses dois produtos, a Pepsi e a Coca-Cola, têm feito isso olho no olho. E ao meu ver, o outro cara apenas piscou e imediatamente o caos começou. Todos os dias milhares de telefonemas e cartas chegavam aos escritórios da Coca. Eram uma mistura de pessoas desesperadas implorando pelo velho versão da Coca Mac, e as pessoas que ficaram furiosas com o cocô tiveram a coragem de tirar a fórmula original da Coca-Cola. Esperava que o alvoroço logo diminuísse, especialmente quando as pessoas realmente experimentassem a nova fórmula, mas a indignação simplesmente intensificou. A mídia estava igualmente cheia de relatórios ultrajantes e nas linhas telefônicas de cocaína estavam constantemente congestionadas com reclamações por meses. Quando novos anúncios de Coca foram exibidos em telas gigantes e estádios, pessoas em voz alta Buojed tornou-se popular odiar a nova Coca. É claro que muitas das pessoas reclamando nem tinham experimentado a nova fórmula. Como disse um funcionário da Coca, poderíamos ter introduzido o elixir dos deuses e não teria feito nenhum diferença. Logo ficou muito claro que o gosto não era o problema, não importava se a Coca nova tinha gosto técnico melhor. Em testes cegos de sabor, o sucesso da Coca nunca foi sobre o gosto em primeiro lugar, graças ao seu incrível marketing. O mundo via a Coca-Cola como uma velha amiga, um pedaço da vida cotidiana. Por cerca de 100 anos a Coca esteve presente, nunca mudando, não importa o que estava acontecendo no mundo, era um ícone mudando algo que significou muito para gente. Foi considerado uma traição. Uma carta raivosa comentou que trocar Coca é como deixar a grama roxa. Outro afirmou que você tirou minha infância. Mesmo meses depois, os protestos não estavam diminuindo e logo se tornou claro que a empresa teve que voltar à fórmula antiga. Eles cometeram um erro gigantesco. Houve muito poucos casos em história de reação tão forte contra a decisão da empresa, e ainda assim o desastre do novo casaco acabou sendo um dos maiores triunfos de marketing da Coca. Você vê quando a Coca cedeu e trouxe de volta a fórmula original sob o nome Coca Clássica. De repente toda a raiva se transformou em euforia e elogios. De repente, todas as cartas e telefonemas que chegavam à empresa estavam cheios de fãs adoradores agradecendo a empresa e comentando quanto isso significava para eles. Um comerciante de Coca disse que você pensaria que tínhamos inventado uma cura para o câncer. Imediatamente após a reintrodução do antigo Coke de sabor, as vendas aumentaram drasticamente na semana comercial, nomeando a coisa toda como erro de marketing da década. Mas alguns analistas céticos achavam que a empresa havia encenado tudo para a publicidade e para lembrar aos clientes o quanto a Coca significa para eles. Se toda a façanha realmente fosse planejada, seria um dos
maiores estratégias de marketing imagináveis, mas esse não foi o caso. A nova Coca foi um erro de julgamento catastrófico por Coca. Eles realmente pensaram que as pessoas prefeririam a nova Coca, mesmo depois de reintroduzirem a versão clássica. Eles mantiveram a nova Coca disponível nas lojas também porque pensaram que, uma vez que as pessoas realmente tivessem mais tempo para experimentar o novo sabor, eventualmente as pessoas se converteriam. Para a nova fórmula, eu sou Don Keg, presidente da empresa Coca-Cola, quando trouxemos a você a nova sabor da Coca. Sabíamos que milhões iriam preferir e milhões preferem e sabíamos que superaria o sabor do nosso principal concorrente. Faz o que não sabíamos era quantos milhares de vocês telefonariam e escreveriam nos pedindo para trazer de volta o sabor clássico da Coca-Cola original. Bem, lemos. E nós ouvimos e você sabe o resto. Ambos são seus: o novo sabor da Coca-Cola e o clássico da Coca-Cola a seu direito. A escolha está de volta, mas eles estavam errados novamente. As vendas de Coke novo nunca melhoraram e, eventualmente, ele foi removido circulação completamente. No entanto, apesar de estar tão completamente errado, o resultado final foi que a nova Coca involuntariamente fez as pessoas perceberem o quanto elas amavam a Coca original. A coisa toda ajudou. As pessoas se sentem mais apegadas e leais à Coca do que nunca, e é por isso que a nova Coca foi uma das mais bem-sucedidas. Erros de todos os tempos, mas aqui está a parte mais louca de tudo isso. Foi provado repetidamente que em um teste onde as pessoas não sabia qual era a bebida que as pessoas escreveram New Coke a melhor, Pepsi em segundo lugar e a Coca original em terceiro. E, no entanto, os clientes decidiram que queriam a Coca original, queriam a bebida de que gostavam, o sabor. O mínimo, e esse é o maior elogio que o marketing da Coca-Cola poderia esperar obter da imagem da coclear. Criado na mente das pessoas, é tão poderoso que substitui a lógica de gosto ou dados em. De muitas maneiras, a Coca ainda operava com base no mesmo princípio que a indústria de medicamentos patenteados usava todos aqueles anos atrás. Não é sobre o que seu produto realmente é sobre o que seu cliente pensa que seu produto é sobre o que ele representa, e é por isso que a Coca continua gastando bilhões e bilhões em publicidade todos os anos, embora cerca de 94% de toda a população mundial já reconheceu o logotipo da Coca e mais de 2 bilhões de porções de Coca-Cola se bebe todos os dias. A Coca é construída sobre uma imagem que precisa ser constantemente reforçada porque com certeza você podem ouvir sobre o impacto devastador da cocaína na saúde das crianças, seu lobby junto aos governos incontáveis controvérsias que eles tentaram varrer para debaixo do tapete, mas isso realmente faz alguma diferença. Porque, no final das contas, o puxão nunca tentou vender a água com açúcar para você, eles vendem para você os bons tempos, amigos, família e memórias felizes. A Coca se posiciona como uma velha amiga e o que é pequena controvérsia entre amigos. E mais uma vez deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho. Até a próxima!